Praga da minha mãe. Ixi, lá, mais um. É claro, né? É tudo sobre praga aqui hoje. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Eu engravidei aos 14 anos da minha filha Giovana, que atualmente está com 10 anos. Por incrível que pareça, eu consegui esconder a gravidez da minha mãe durante 6 meses. Até que um dia ela notou que eu não comia, eu não falava com ninguém, muito menos saía do meu quarto. Então ela achou estranho e decidiu falar comigo. Foi aí que ela me olhou da cabeça aos pés e notou minha barriga. No mesmo momento, deu um grito comigo e falou que não queria ser avó tão cedo. E que ela ia ser humilhada pelas amigas dela por ter uma filha como eu. Ai, gente, a pessoa só pensa nela, né? Tá lá a filha com. Aí ela, ela tá preocupada com ela. Não, da filha não. É eu, minha imagem, gente, eu. Bom, mas ok. O que ela ia ser humilhada pelas amigas dela por ter uma filha como eu e tal. Então, com exatamente essas palavras, ela me disse: amaldiçoada seja essa criança. Meu Deus do céu. E rapidamente se retirou do meu quarto. Eu, chorando, arrumei minhas coisas e fui passar uns dias na casa do meu namorado. Acabei ficando por lá durante 2 meses, sem nem mesmo dar satisfação à minha mãe nem ao meu pai. E eles nem sequer me ligaram para saber como eu estava. Até que em uma noite eu acordei me sentindo muito mal, suando frio, com dor no corpo, e então chamei o meu namorado e a mãe dele. Eles vieram me ajudar e de repente eu comecei a vomitar um líquido preto. Todos ficaram assustados e me levaram ao hospital, mas os médicos não sabiam o que estava acontecendo comigo. Por precaução, decidiram fazer uma cesárea e naquele dia a Giovana nasceu, com exatamente 39,1 centímetros e 1.500 gramas. É isso? 1,5 kg? Ela era perfeita, mas muito pequenininha, e infelizmente ficou na UTI por alguns dias. Depois de alguns dias, trouxeram minha filha para o quarto onde eu estava. Peguei minha pequena no colo pela primeira vez e ela estava sem roupas, apenas com uma fralda e uma touquinha na cabeça. De repente, notei uma mancha preta, muito preta, nas costas dela. Foi aí que eu perguntei aos médicos o que seria aquela mancha e eles simplesmente me responderam: mas não tem mancha alguma nas costas dela. Fiquei em choque e me calei. Depois de um tempo fomos para casa e mesmo assim ninguém enxergava aquela mancha nas costas da Giovana. Alguns dias depois eu comecei a reparar que todos os dias a minha filha chorava no mesmo horário, às 3 da manhã. Não tinha um dia que ela não chorasse nesse exato horário. Certo dia, eu estava dormindo e acordei com ela chorando e dando gritos muito altos. Então, desesperada, eu corri para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei no quarto, ela estava dormindo. Achei estranho e, de repente, eu senti algo atrás de mim, bufando como um boi. Aflita, virei de costas e me deparei com um homem. Ele tinha os olhos totalmente pretos, pés de cavalo e apenas um chifre do lado esquerdo da cabeça. Gente, parece o Vingador. Eu dei um grito muito alto e todos vieram ver o que estava acontecendo, porém ele logo sumiu. Contei a história e ninguém acreditou. Na noite seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa, só que aquele cara com chifre e olhos pretos estava do lado do berço da minha filha. E ela estava acordada, mas não se mexia. Ela apenas olhava para o teto. Ela não chorava, nem nada do tipo. Eu a peguei no colo e percebi que ela estava gelada e tremendo. Corri para o hospital, chegando lá, eles falaram que não tinha nada de errado com ela. E eu jurava que tinha algo com ela e eles repetiam que não tinha nada. Não pensei duas vezes antes de pegar minha filha e ir para casa. Arrumei as coisas dela e fui para casa da minha mãe. Eram 6h14 da manhã e eu comecei a gritar com ela e falar que logo quando desse 11 horas da manhã, ela iria comigo para a igreja e ia pedir para o padre benzer a minha menina. Logo depois disso, fui para casa e nunca mais falei com a minha mãe, de tanta raiva do que ela fez.
A mancha nas costas da Giovana desapareceu com o tempo e nunca mais ocorreu aquilo. Até hoje eu não sei o que era, só sei que a minha mãe jogou alguma praga na minha menina. Pois é. Então era uma mancha bem escura que ninguém mais via, só você via nas costas dela. Seria algum tipo de larva astral que foi colocada ali por conta da maldição da mãe? Algum tipo de marca espiritual para que algo venha atormentar a menina e esse ser aí? Oxalá, eu fico com raiva, eu fico bravo que isso venha mandar ser o que aqui? Ai, meu Deus! Mas, gente do céu, esse povo tem que aprender a amar mais. Olha eu falando, né? Eu com vontade de estrangular o ser. Que o ser não foi à toa lá. Foi porque a mãe mandou. Mas... E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Hoje o relato é Meu Coma. Ele não é assim, vamos dizer, uau, quantas coisas sobrenaturais que aconteceram, meu Deus, estou morrendo de medo. Mas ele é interessante. Interessante para mostrar coincidências que existem, que talvez não sejam apenas coincidências. Então vamos lá. É uma moça que nos conta. Fiquei 5 dias em coma e passei a acreditar em anjos. Em outubro de 2016, sofri uma agressão física por parte de um ex-namorado de pouco tempo. Estávamos juntos por volta de 8 meses e nem tinha virado um namoro oficial de fato. Eu já tinha começado a notar sinais de violência nele e por isso resolvi terminar. Em um dia no qual ele disse que precisava pegar coisas dele em minha casa, eu abri a porta sem nenhum problema. Porém, me deparei com ele completamente embriagado e cheirado, coisa que eu nem sabia que ele fazia. Enfim, quero resumir o relato para que seja contado como bônus. Não, está sendo contado como principal. Durante essa agressão, eu fraturei 2 costelas e tive luxação grave em uma outra. Um bosta, né? Olá, como tem nome que é um bosta. Bom, enfim, desculpe. Tratei a dor com codeína, que é um potente remédio para dor. Ele é parente da morfina. É um opioide. Me mudei de apartamento, troquei o número de celular e até o final de janeiro tudo ia bem na nova vizinhança. Infelizmente, um certo dia acordei com uma dor insuportável nas costelas, como se acabasse de tê-las quebrado. Os porteiros do meu prédio chamaram o SAMU e fui para uma UPA. Lá o médico me passou uma dose mais alta de codeína novamente e comecei a tomar conforme a indicação. Porém, não sei o que acontecia comigo, que aquela dose me deixava muito grogue e com amnésia. E comecei a tomar o remédio repetidamente, achando que ainda não tinha tomado. Foi quando me deu overdose. Quase 4 meses depois de ter terminado com o agressor, já estava começando um novo relacionamento. Nesse dia, meu namorado me ligava. Então nesse dia da overdose. Nesse dia, meu namorado me ligava, mandava mensagens o tempo todo e nada de eu responder. Meu pai começou a tentar entrar em contato e nada. Os dois não se conheciam, pois o namoro era recente. Então, como os dois não paravam de ligar na portaria do meu prédio, os porteiros os colocaram em contato. E meu pai autorizou o fulano, né, o Zé, a chamar o chaveiro e invadir o meu apartamento. Qual foi a surpresa do Zé ao me achar jogada, completamente sem reação? Bom, eu não vi, mas sei que foi a maior correria para o hospital. E meus pais, que moravam a 300 quilômetros da cidade que moro atualmente, viajando na madrugada para me encontrarem lá, totalmente inconsciente. Foi aí que as coincidências começaram a acontecer. Não sei se são sobrenaturais,
mas foram tantas coincidências seguidas uma da outra que meu cético pai hoje tem certeza da existência de anjos. Fiquei naquele hospital por 5 dias em coma e não tinha mais vaga para os próximos dias. Meus pais não sabiam o que fazer, estavam desesperados, pois eu não tinha para onde ir. Foi aí que meu pai sentou do meu lado na cama e começou a conversar comigo, mesmo inconsciente, sobre a situação. Ele leu uma lista de clínicas e hospitais que eu poderia tentar uma vaga, mas nada era certo. Quando ele leu o nome de uma clínica X, eu simplesmente levantei o braço e apontei o dedo, como quem confirma, essa é a clínica. A partir daí, meu pai parou de correr atrás de qualquer outra clínica ou hospital e foi apenas atrás dessa. Eu não estava tendo reação nenhuma, então aquele movimento não poderia ser em vão. Essa não foi a única coincidência. Não havia vagas nessa clínica, mas meu pai não desistiu. Foi então que uma enfermeira que sabia do caso e tinha contato nessa clínica começou a interceder por mim. Até que o diretor da clínica entrou em contato e disse que tinha uma vaga, que havia se interessado pelo caso e que eu precisaria chegar de ambulância até às 3 da tarde. Mas a prefeitura não tinha nenhuma ambulância disponível e a particular era muito cara. Meu pai foi atrás do plano de saúde e mais uma coincidência. A carência para esse tipo de atendimento tinha vencido há poucos dias. Então, eu poderia ser transportada pela ambulância do plano. Nada parece muito sobrenatural, porém minha vida foi salva por essas coincidências. Não posso deixar de relatar aqui que no meio dessa confusão toda, descobri que tinha uma prima na cidade que moro. Uma mulher maravilhosa que, junto ao seu marido, deu todo apoio a mim, meu pai e minha mãe. Descobrir essa prima foi também uma coincidência. O cunhado do meu pai, sabendo da gravidade da minha situação, acionou essa parte da família que eu não conhecia e que agora faço questão de estar sempre perto. E é isso aí. E termina aqui o relato. Aí, como eu disse, não tem nada de falar, nossa, meu Deus, estou morrendo de medo. Mas é pra gente parar e pensar como algumas coisas acontecem. Algumas você fala, nossa, que coincidência. Será que coincidência existe ou é tudo dá a impressão que é tudo arquitetado ou para uma coisa ou para outra. No caso, para ela sobreviver, para ela viver, né? Porque se uma dessas coisinhas desse errado, não acontecesse, ela poderia estar morta. Ela poderia não ter conseguido, né? Sei lá o que faz nessa situação. A pessoa tá em coma e não tem mais vaga, o que põe na rua? Não sei o que faz. Não sei, realmente, mas foram várias coisas que foram acontecendo e a salvaram. Então, é uma pessoa que se interessa aqui, uma pessoa que ajuda ali. As coisas vão acontecendo, parece que não vai dar certo e de repente, pá, deu. Não é mesmo? Eu acho isso muito interessante. O que vocês acham? Dê as suas opiniões. Coincidências existem ou não? Vamos lá ver aqui a galera do Superchat. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá, gente. Minha vida dupla. Primeiro, é uma moça, tá? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo canal e pelo sucesso. Acompanho o Matheus desde o sobrenatural.org. E posso dizer que vocês me ajudaram muito ao longo dos anos. Como assombrado, pude perceber que o que se passa comigo não é incomum e assim posso me sentir menos louca. Atualmente sou uma profissional muito respeitada no meu ramo. Sou bastante sociável e tranquila. Quem convive comigo não imagina pelo que eu passei e ainda passo. Peço, portanto, para que não me identifique, claro, não identifico ninguém,
E nos relatos, eu sei, bom, todos os nomes, tudo foi trocado, tá? Desde que me entendo por gente, lembro de ver vultos à noite. Fui daquelas crianças que acordava a casa toda aos gritos e que saía de madrugada arrastando o colchão para o quarto dos pais. Meus pais, com vários filhos para cuidar, não davam muita bola e achavam que era coisa de menina. Minha mãe sempre dizia: "Ai, são só pesadelos, larga de ser besta e volta a dormir." Quando estava acordada e via os vultos e saía contando, ela falava: "São só sombras das toalhas penduradas no varal que mexe com o vento." Enfim, não fui muito crível. Aos 6 anos, as professoras notaram que eu tinha pequenas crises de ausência, ou seja, estava fazendo uma atividade, falando, brincando, correndo, e de repente paralisava, a ponto de terem que me sacudir para eu voltar. Bem, diante disso, meus pais me levaram ao neurologista e ele detectou a síndrome do pequeno mal, que seria o princípio de uma epilepsia. Tenho alguns tios epiléticos, então não foi um diagnóstico tão chocante. Começaram com a administração dos devidos remédios e por um tempo os vultos pararam mesmo. Nessa época fui uma criança feliz, mas apresentava uma inteligência fora da média. Com 9, 10 anos, escrevia poesias como um adulto e com temas dos quais nunca tinha tido contato. Eu nasci em 85 e lembrem-se, na década de 90 não havia internet disponível. São textos e histórias pesadas, dos quais nem me recordo de ter escrito, mas estão lá guardados pela minha mãe e no arquivo da escola com a minha letra de criança. Todos achavam o máximo a minha imaginação e visão do mundo. Quando completei 12 anos, ganhei um novo irmão, o Lucas. Com alguns dias de nascido, o Lucas já era popular. Recebeu tantas visitas e presentes que parecia até celebridade. Certo dia, uma senhora apareceu para visitá-lo. Ela tinha cabelos brancos e compridos. Eu não a conhecia, mas ela chegou perguntando pela minha mãe e o bebê. Então deixei ela entrar, achando que era uma parente distante. Mamãe estava na cama com o Lucas no colo. A senhora seguiu até lá e pediu para pegá-lo. A minha mãe não deixou. Achei aquilo estranho porque todo mundo que ia lá pegava ele um pouquinho. Enfim, a senhora o abençoou e saiu. Dito isto, certa noite tive um sonho, destes que confundimos com a realidade. Sonhei que estava cuidando do Lucas e arrumando a casa, como de costume. Nisso, deixei ele no canto da cozinha e quando olhei de volta, uma velha estava carregando ele lá já longe. O haviam sequestrado. E como eu ia explicar isso para os meus pais? No sonho, um rapaz apareceu e disse que iria me ajudar a encontrá-lo. Era um rapaz desconhecido, loiro, de 20 e poucos anos, com blusa vinho e calça caque. Ele me levou até uma cabana no meio da floresta e lá estava o Lucas em cima de uma mesa, ali largado, mas sem nenhum trauma. Peguei ele no colo e o sonho acabou. Acordei e, pasmem, sentado no pé da minha cama, lá estava ele, o rapaz que me ajudou. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. Eu queria saber do meu irmão, eu queria gritar, mas estava congelada. Foi quando ele disse: "Eu sou o Rafael." Daí ele sumiu na minha frente. Lembro disso como se tivesse acontecido ontem. Bem, depois desse dia, começaram a acontecer várias coisas estranhas, do tipo o som do rádio aumentar sozinho, coisas se mexerem sem ninguém estar perto, até colher entortar na minha mão. Daí saía eu gritando para minha mãe, né? Coitada, já a culpei muito por não acreditar em mim. Mas imagino como devia ser difícil para uma pessoa católica fervorosa lidar com tudo isso, né? Meus pais me levaram a padre, a psicólogo, a psiquiatra. Na época ainda tomava medicação para o pequeno mal.
Tomei dos 6 aos 15 anos. Então chegaram à conclusão que devia ser efeito do remédio, porque pelos demais exames, tudo estava normal. Me falaram que eu seria internada se não parasse de inventar histórias. Pois é, nesse ponto comecei a me fechar. As coisas aconteciam e eu ficava calada. Guardava para mim, achando que eu estava ficando louca mesmo. Mas não ia contar para ninguém. Eu não queria ser internada. Já estava no ensino médio e, apesar de ainda ser considerada uma das mais inteligentes da sala e apresentar ótimos resultados, diferente de quando era criança, eu já não era feliz. E por não poder compartilhar, me tornei a esquisita. Carrie, a estranha, né? Bem, era só o começo. Logo no primeiro ano do ensino médio, Rafael, o rapaz que me ajudou no sonho, começou a aparecer frequentemente. Assim, aparecia assim, como se fosse de carne e osso, na minha frente. Ele começou a conversar comigo e me acompanhar em tudo. Eu sabia que ele não era daqui, até porque o tinha visto sumir, lembram? Mas eu não sentia medo dele. Ele me contava o que ia acontecer durante o dia, do tipo, ó, o menino que você gosta vai te ligar hoje. E o tal menino, contra todas as possibilidades, ligava mesmo. Parece mentira, eu sei, mas acontecia. E para uma adolescente, isso era o poder. De esquisita, passei a me sentir a poderosa. Podia ter ficado nisso e eu ser feliz e poderosa para sempre. Mas não, a realidade é cruel. Começaram a aparecer mais espíritos, vários. Alguns só ficavam parados ali. Outros conversavam também. Outros pediam para eu escrever coisas. Tomavam quase todo o meu tempo livre. Claro que isso não passou despercebido pelas pessoas ao redor. Minha sorte ou azar é que naquela fase a brincadeira do copo e do compasso tinha virado moda. Então comecei aos poucos a contar para minhas colegas o que acontecia e elas acharam o máximo. Virei a popular, a garota que falava com os anjos. Esse título veio do meu professor de ensino religioso que falava que só podiam ser anjos. De uma hora para outra, podia contar minha vida. Claro, só para os adolescentes e professores fora da linha, porque se meus pais soubessem, nem sei onde teria ido parar. Ao fim do terceiro ano, conheci uma pessoa, essa sim, um verdadeiro anjo na terra, que me apresentou ao espiritismo. Não me induziu à doutrina, mas me passou alguns livros. Aí o bicho pegou. Começaram a acontecer coisas horrorosas, de acidentes com conhecidos até confusões que me colocavam no meio sem eu ter nada a ver. E os espíritos sempre me falando o que aconteceria, mas não falavam como eu poderia evitar aquilo. Eu sofria por saber o que ia acontecer e não ter como evitar. Me fechei ao extremo e comecei a entender que eu era médium. Não quis mais falar com os espíritos, eu só rezava para eles sumirem. E a cada Ave Maria, oi. Então, essa é a parte 2, porque acontece de repente, ocorre um erro aí na transmissão e aí ele para totalmente de transmitir. Se eu tô no XSplit, no programa eu consigo fazer ele voltar na mesma live, mas aqui no celular eu não consigo, eu tenho que começar outra. Então vamos lá, continuando, deixa eu só abrir aqui. Vou voltar um pouquinho, ó. Começaram a acontecer coisas horrorosas, de acidentes com conhecidos até confusões que me colocavam no meio sem eu ter nada a ver. E os espíritos sempre me falando o que aconteceria, mas não falavam como eu poderia evitar aquilo. Eu sofria por saber o que ia acontecer e não ter como evitar. Me fechei ao extremo e comecei a entender que eu era médium. Não quis mais falar com os espíritos, só rezava para eles sumirem. E a cada Ave Maria era um que se afastava.
Na minha cidade, até pelo fato de eu morar com os meus pais, não tinha liberdade de estudar o espiritismo. Deus me livre eles pegarem algum livro relacionado a isso. Foi quando, aos 17 anos, passei no vestibular em outro estado, o mais longe possível da minha cidade natal. Eu deixaria tudo para trás. E assim aconteceu. Fui morar em outro estado. Mudei para um apartamento Mudei para um apartamento onde moraria sozinha. E comecei a estudar o que acontecia comigo. Foi um caminho árduo. Aconteceram muitas coisas. Conheci profundamente diversas religiões, seitas e a doutrina espírita. Atualmente não sigo nenhuma delas, porque não concordo 100% com nenhuma. Mas peguei de todas o essencial, que é fazer o bem e respeitar o espaço do outro. Aprendi a manter meu astral sempre alto, sempre no caminho da gratidão e do não julgamento. Desta forma, mantenho os espíritos ruins afastados. Mas se por alguma situação deixo a negatividade me pegar, lá vem eles. Vejo espíritos e seres em todo canto. Seres X? Em todo canto. Inclusive agarrados nas pessoas. Como no relato A Aluna Atormentada. Ainda passo constrangimento em restaurantes quando os garfos entortam na minha mão. Ai, gente, que legal. Minha família até hoje não acredita em mim, mesmo que eu, às vezes, antecipe fatos. Preferem acreditar que é coincidência, mesmo e que meus problemas de infância foram só uma fase e que os garfos são porcaria. E eu os entorto propositalmente. O Lucas já está com 20 anos, também é médium, mas muito influenciado pela família. Prefere manter isso em segredo, não admitindo nem para si próprio o que acontece. Eu respeito, tudo tem sua hora. Quanto ao episódio da senhora que foi visitar o Lucas quando criança, comentei com a minha mãe outro dia e ela jura que nunca aconteceu. E fechando esse relatinho, gostaria de deixar um recado para os adolescentes que passam pelo que eu passei. Isso se chama mediunidade. Todas as pessoas têm essa capacidade. Alguns desenvolvem mais que os outros, como característica pessoal. Mesmo não sendo espírita, acredito que para o entendimento do que acontece, a doutrina seja um bom balizador. Hoje temos facilidade de acesso às informações gratuitamente na internet. Não se desesperem, estudem. Às vezes temos que esconder as coisas e levar essa parte da vida como se não existisse. Encaremos como uma vida dupla. Pode ser emocionante ter segredos. Muito obrigada por contar o meu relato. Grande abraço e bênçãos para toda a família. Tenho muitos mini relatos dessa vida dupla aqui. Enviarei quando possível. Envia sim, gente. E aí, quantos de vocês precisam ter uma vida dupla por conta da mediunidade? Alguns, é como ela disse, alguns são como o irmão dela. Tem, sabe que tem, mas não quer admitir que tem. Tapa o sol com a peneira, sabe? Então, mas eu acho que é que não é fácil, né? Cada um tem uma vida, tem um contexto ali em que vive, mas seria bem mais fácil se a pessoa fosse atrás, estudar, saber lidar com aquilo, é menos sofrimento, sabe? Porque, olha, esse relato chegou às 11h11 também, hein? Olha, esse relato é do dia 3 de setembro de 2017 e chegou às 11h11. Será um sinal? Ai, ai. Deixa aí nos comentários, galera, pensem nisso. Às vezes conhecem alguém e tal. Vamos dar um beijinho aqui pra galera do Superchat. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.
O bode ficou em pé igual gente. Eu sei que tá aqui porque eu já vi esse título aqui. Olha, eu digitei e não apareceu, mas eu sei que tem, porque eu já li. Bode, olha lá, achei. Vamos ler então, curto também. O bode ficou em pé igual gente. Boa noite, Ana, me chamo fulana e vou contar um relato que aconteceu com a minha mãe há uns anos atrás. Minha mãe é bem sensitiva. De vez em quando ela vê um velho olhando pra gente. Bem bizarro. Pior que não tenho medo, pelo contrário, eu acho fascinante. Bom, nesse tempo minha mãe estava namorando um cara. Era madrugada, estavam todos dormindo. Eu no meu quarto e minha mãe e seu namorado na cama juntos. Isso foi que o namorado da minha mãe contou. Isso foi o que o namorado da minha mãe contou. Era umas 13 e pouco da madrugada quando ele sentiu minha mãe sair da cama. Achou normal, talvez ela queria ir no banheiro. Aí tudo bem. Quando ele ouviu ela abrir a porta da frente, ele levantou e foi até ela para ver o que estava acontecendo, né? Chegando lá, viu a minha mãe olhando para algo fixamente, sem falar nada, parada, como se tivesse hipnotizada. Quando ele chegou perto dela e olhou para o que ela estava vendo, tomou um susto enorme, que não conseguiu mais se mexer. Ana, ele viu um bode preto em pé, igual gente, olhando para minha mãe. Os dois se olhando fixamente. Depois de uns minutos, minha mãe, ainda parecendo hipnotizada, fechou a porta, trancou e voltou para o quarto. Deitou e dormiu. O namorado dela, cagado de medo, sem saber o que estava acontecendo, orou para Deus pedindo que tudo aquilo tivesse sido um sonho. Se acalmou e voltou para o quarto. Viu minha mãe dormindo, deitou na cama orando ainda e pegou no sono. No dia seguinte, contou isso para minha mãe e ela disse não lembrar de nada. Esse foi o relato. Tem vários relatos com a minha mãe ainda. Ela sempre vive essas coisas paranormais. Tenho um pouco de inveja, porque nunca nada desse tipo acontece comigo. Eu sou apaixonada por coisas sobrenaturais. Obrigada por contar. Beijos, fica com Deus. Talvez, né, seja que nem eu. A gente é apaixonado por essas coisas porque a gente não vê, né? Porque se visse, queria que estivesse longe. Nossa, mas é um bode preto em pé, encarando a sua mãe. Eles estavam conversando telepaticamente ali, só que ela não lembra. Sei lá, isso é uma teoria. Por quê? Que tenso, coitado, o namorado dela deve ter ficado bem amedrontado. Eles ainda namoram. Uma maledite na família. Deixa eu só ver aqui, peraí. Tá. Os nomes já estão trocados, ok? Olá, Ana. Eu saí aqui do... Não, olha lá. Deixa eu só ver se tem... Pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, tá? Gostam do canal? Curtem os relatos? Então deixa o seu like. Vamos lá. Me chamo Fulanita, moro em uma pequena cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. Hoje vou contar a história da minha tia Maledite. Ela é irmã da minha mãe. Tá, não, é que eu achei que era um outro que eu já li, só tava com outro título, acho que não. Ela é irmã da minha mãe. Minha mãe sempre conta que desde pequena sempre foi a que mais deu trabalho em uma turma de 13 filhos, entre meninas e meninos. Para começar a história, meu avô não tinha uma condição de vida muito boa, mas graças a Deus nunca passaram fome nem necessidades. Quando precisávamos de alguma roupa nova, meu avô sempre levava um filho ou dois por vez para comprar. Mas quando chegava a vez da Maledite, sempre era a que ganhava a melhor roupa que tinha na loja.
enquanto o restante dos filhos ganhavam o que meu avô escolhia. Se ela não ganhasse o que ela queria, ela fazia manha, birra e falava que não ajudaria nas tarefas de casa. E meu avô acabava aceitando tudo. O tempo foi passando e cada um foi casando e tomando um rumo na vida. Quando chegou a vez dela de casar, a Maledite, ela ganhou o melhor enxoval que tinha na época e uma festa de casamento que nenhum outro filho ou filha ganhou. Parece que eu já li essa história, gente, de um outro jeito, mas parece que eu já li. Ó, pessoal, se isso acontecer, não confunde tudo, tá? Não sei se é ou não, só é parecido. Só mais um pedido aqui. Se vocês mandaram um relato com um título, só espera, tá? A menos que ele precisa de uma correção, aí você avisa, mas não muda o título. Mantenha o mesmo título e avisa, ó, eu já mandei esse relato, mas agora estou mandando corrigido. Aí você pode pôr no título corrigido, atualizado. Porque senão, às vezes, a pessoa manda um relato com o título, aí fala, eu vou escrever de novo, ou vou mudar alguma coisinha, aí muda o título, aí a gente acha que é outro relato e, na verdade, ele já foi contado, aí fica essa repetição, tá? Mas eu não sei, é que não me é estranho, mas vamos lá. Então, em uma festa de casamento que nenhum outro filho ou filha ganhou. Aí, as irmãs mais velhas da minha mãe questionaram meu avô. Por que ela... Por que ela sempre ganhava tudo melhor e elas não? Meu avô sempre tentava explicar e não achava nenhum argumento. O tempo foi passando e minha mãe acabou se casando também. A festa foi simples e com poucos convidados. E graças a Deus, casada até hoje com meu pai. Completaram 31 anos de casado, tá vendo? Festa e pompa não quer dizer de nada para ter um casamento feliz. Bom, muitos anos depois, a Maledite e o marido dela tomam uma decisão de construir uma casa na mesma cidade que a minha mãe mora. Venderam as terras, casa, enfim, venderam tudo, só vieram com a roupa do corpo. Afinal, agora vem as maldades da Maledite. Depois de um tempo estando morando na mesma cidade da minha mãe, ela acabou entrando no conselho paroquial da capela da comunidade. Ficaram por 2 anos no conselho e, para arrecadar fundos para manter as despesas da capela da comunidade, sempre fazem almoço, festa, jantar, baile, essas coisas. E o dinheiro ganho vai para uma conta no banco no nome da comunidade. Enfim, depois de um tempo, o conselho resolveu fazer uma reunião para ver quanto dinheiro em caixa tinha. E, para surpresa, não havia nada. Acabaram investigando e descobriram que foi a Maledite e o marido dela que pegaram todo o dinheiro. Afinal, eles foram expulsos do conselho paroquial. Passando-se um tempo, não é que o novo conselho paroquial convidou eles de novo para ajudar a administrar a capela? Quando a minha mãe me contou isso, me caiu as bútias do bolso. Me caiu os bútias do bolso. Não acreditei no que eu escutei. Poxa, depois de roubar o dinheiro da comunidade, voltar a ajudar a administrar? Tão louco? Mas graças a Deus não aceitaram. Peraí. Bom, mas graças a Deus eles não aceitaram. Mas agora vem o outro caso dessa mesma Maledite, tia e irmã da minha mãe. Minha tia e irmã da minha mãe, né? Graças a Deus temos uma condição financeira muito boa. Dá para se dizer classe média. Melhor do que a Maledite. Mas não que ela tenha uma condição de vida ruim, não. Mas temos uma vida um pouco melhor. Ela sempre foi uma pessoa invejosa, só porque temos uma vida boa. Ela fala para todo mundo que nós somos pessoas ruins, maldosas, que não é para confiar. Cada emprego que eu arrumava, ela tentava fazer intriga para ver se eu perdi o serviço. Um dia ela teve a cara de pau de dizer para minha patroa que era para me colocar no olho da rua, que eu iria roubar o dinheiro do caixa e ainda pegar o marido dela. Graças a Deus sempre tive... Olha lá, ó. Acuse-os do que você faz.
né? Graças a Deus, sempre tive uma boa relação de amizade e confiança com os meus patrões. Mas ainda tem pessoas que acreditam nela, mas aos poucos estão vendo quem realmente ela é. Ana, esse foi meu relato. Desculpe se alguma coisa não deu para entender. Estou escrevendo do celular. No momento estou sem computador. Um beijo para você. Muito obrigada. Aí. Eu acho, onde que eu falei? Foi no relato de hoje, do tipo ao vivo, que tem gente que parece que, sei lá, você sabe o que aconteceu ali na paróquia, não sei se é isso, mas você sabe que a pessoa é ruim, você sabe que não dá pra confiar, você sabe que não sei o quê, mas não sei, a pessoa parece que ela enfeitiça as pessoas a fazerem aquilo que ela quer e ninguém se dá conta disso. No mínimo, que nem ela tinha tudo que ela queria, porque ela batia o pé, porque ela fazia toda essa birra, fazia chantagem, não sei o que, e tinha sempre alguém que caía em tudo isso. Aí ela conseguiu o que ela queria, enquanto os outros eram compreensivos, entendiam a situação. No caso dos filhos, que não podia comprar uma roupa cara, que não tinha condições de fazer uma festança de casamento, né? Mas ela não se contentava, ela batia o pé, não sei o quê, e alguém cedia. Mas como que essas pessoas têm? Porque, né? Tem esse negócio de... Parece que é aquelas cobras que falam, você vai aceitar tal coisa, né? Usasse pro bem... Tá. Então, próximo relato. Com quem minha cachorra estava brigando? Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Pode me chamar de Fulana sem problemas. O relato que vou contar aconteceu comigo e com uma amiga. Pode chamar a minha amiga de Luana. Quando eu tinha uns 12 anos, eu brincava muito com uma amiga que morava perto da minha casa. Eu morava em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, e estudava um pouco longe. Eu ia com um ônibus escolar que dava algumas voltas e era demorado para eu chegar em casa. Eu estudava à tarde e chegava em casa quase 6 horas da tarde. Eu e minha amiga pegamos um costume de ir brincar em um riozinho de argila depois da aula. Nós tínhamos que atravessar uma roça e um mato para podermos chegar e já começava a ficar escuro. Uma cachorra de rua que eu e ela estávamos cuidando nos acompanhava todos os dias. Colocamos o nome dela de Mel. Ela era uma vira-lata, porte médio, com a pelagem branca e o rabo cinzento. Em um certo dia, fomos para o riozinho, como de costume, e a Mel nos acompanhando. Quando a gente chegava lá, precisava descer um barranco para ter acesso à argila e usávamos uma árvore fina do lado do barranco de apoio para subir e descer. A gente se agachava ali e ficava brincando no barro. Então foi assim que ouvimos a Mel, que sempre ficava por perto, brigando. Ouvimos a Mel, que sempre ficava por perto, brigando com alguma coisa. Nós nos levantamos para olhar. O barranco não era alto, então conseguíamos ver bem. A Mel estava a uns 2 metros da gente e ela estava brigando realmente, mas não havia outro cachorro. Ela atacava, ela mordia, às vezes até tentava ficar em pé. Rosnava, era igual uma briga de cães, mas não tinha outro cachorro, era só a Mel. Nesse momento entrei em choque e olhei para minha amiga Luana, que me olhou de volta com o mesmo olhar de incrédula. Era como se nesse olhar a gente se perguntasse, você tá vendo mesmo que eu? Então a gente subiu o barranco tão rápido, de uma forma que nunca fizemos, e corremos. Ela conseguia correr mais rápido na minha frente, porque estava usando aquele crocs fechado. E os meus pés molhados e com barro escorregava no chinelo e tinha dificuldade para correr no meio do mato. Corremos até chegar na minha casa. Foi assustador para nós.
Sempre acreditei nessas coisas e quando falamos sobre isso, acreditamos que a cachorra talvez estivesse nos protegendo de algo que não conseguíamos ver. A Mel voltou depois, normal e sem nenhum arranhão. Será que ela nos protegeu? Sempre quis mandar o meu relato. Já aconteceu outra coisa estranha comigo, mas hoje eu quis muito mandar este. Hoje eu tenho 21 anos e lembro sempre com muita clareza desse dia. Um beijo, Ana, um beijo a todos. Muito obrigada, um beijo pra você. Eu acredito que sim, né? Muitos cães, não sei se todos, talvez eles sejam como nós, uns mais, outros menos. Mas talvez todos sim, uns mais, outros menos. Eles veem o que a gente não vê e tudo mais. E eu acho que pode ter visto algo ameaçador por ali sim, que poderia fazer algum tipo de mal. E ela foi pra cima daquilo. E vocês, assustados, saíram de lá. O que objetivo cumprido, atingido. Então ela pode sim ter protegido vocês, eu acho, de algo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver este daqui, o mendigo fantasma. Oi, Ana. Olha eu de novo aqui. Acredita que questionaram a veracidade dos meus relatos lidos anteriormente devido à minha rebuscada escrita? Pois é, quando escreve B, acho que é mentira. Quando escreve ruim, é porque escreve ruim. Melhor escrever bem, né? Todos nós compreendemos muito melhor o relato. Bom, ainda disseram que poderia ser uma escritora, que eu poderia ser escritora. Muito bem. Queria que os meus professores de redação pensassem assim na época da escola, pois é. Bom, enfim, para não perder o hábito, sou fulana, tenho 24 anos e tá. Bom, temos uma cachorrinha e acredite ou não, se chama Penélope. Ah, legal. Por causa do filme, né? Tem o filme Penélope lá do... que ela tem o narizinho de porco com a Christina Ricci, não sei. Bom, mas enfim, ela só faz as necessidades na rua, a cachorrinha. Temos que ir ao menos 2 vezes ao dia para que ela não fique segurando. Então, numa noite de maio de 2015, meu pai havia me pedido para levá-la à rua. Já passava das 8 da noite, descemos. A Pepe já havia feito o que necessitava e estávamos voltando rumo ao prédio. De repente, eu olhei para o outro lado da rua e notei que havia um homem na outra calçada. Parecia ser um morador de rua. Estava demasiadamente magro e sujo. Suas vestes pareciam trapos e carregava em suas costas uma velha mochila. Aquele senhor me olhou de forma esquisita, como se me encarasse de forma assustada. Ele tinha olhos saltados e eu, nesse momento, já tremi. E enquanto também o encarava, dei uma recuada instintiva e quase de imediato ele me encarou ainda mais fundo. Nessa hora já comecei a me preparar para correr, mas quando peguei minha cachorra, o mendigo simplesmente se desfez no ar. Ana do céu, ele fez igualzinho aquele filme da múmia, sabe? Virou poeira e se desfez no vento. Eu juro que eu saí correndo na hora, subi 11 andares de escada num minuto só. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, me tranquei no quarto e fiquei tentando me recompor e me coloquei a questionar o que diabos havia acontecido. Só sei que aquele bendito espírito tirou minha paz aquela noite e mesmo aos 19 anos na época, acabei por dormir com a minha mãe, te entendo perfeitamente. Eu não sei o que foi pior, ouvir os roncos da minha ilustre matriarca ou não dormir por medo de ver algo esquisito novamente. PS, eu não sabia que aquele indivíduo se tratava de um espírito, pois eu não consigo diferenciar os mortos e os vivos. Segundo a minha tia, me falta amadurecimento do meu conhecimento espiritual.
Não basta terminar de cursar a faculdade de Direito, eu tenho que me graduar na espiritualidade também. Eu tenho que me graduar na espiritual, na faculdade espiritual, é isso? Mas é um preço pequeno a se pagar em vista da evolução espiritual, não é? Obrigada, Ana, muito. Vou te mandar outro relato em seguida, acho que vai ficar curtinho. Tá. Ok. Então você sempre vê e tal, só que nunca sabe diferenciar. Gente, como é isso? E a pessoa está vendo as pessoas na rua. Então eu acho que os lugares são sempre mais lotados para você, são mais cheios. Só não sabe quem é o espírito, quem é. Talvez aqueles mais estranhos, com um olhar, um comportamento mais esquisito assim. Mas seria uma questão de estudo ou treinamento, saber identificar quando é e quando não é, quando se vê tão nitidamente assim? Interessante. Deixa eu anotar que eu contei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Não chame se não quiser vê-lo. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana e pode ler o relato tranquila que caso algum fulano apareça, os nomes estarão trocados. Eu sou de Belém do Pará, tenho atualmente 18 anos e isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu gosto de coisas assombradas e te acompanho desde 2018. Pensei bem sobre escrever este relato em aviso para os que não acreditam. Pensei bem sobre escrever este relato, acho que como forma de aviso ou de alerta para os que não acreditam e que chamar o nome do coisa ruim o atrai de verdade, viu? Sem enrolação, vamos lá. Em uma noite de sábado, eu estava conversando com um amigo chamado Davi e ele me falando sobre as namoradinhas e eu dando diversos conselhos e falando também sobre a minha vida amorosa que não passava de uma piada por ser sempre a encalhada do nosso grupo de amigos e tal. Até que o assunto mudou radicalmente e começamos a falar sobre autoestima, aceitação, autoconfiança. Eu nunca fui muito de me achar bonita e nem ter a confiança nas alturas, sabe? Mas naquela semana eu estava me achando a melhor do mundo. Tudo em mim estava lindo. E quando eu passava na frente do espelho, eu sempre parava e ficava me admirando. Até que em um certo momento, ele não ficou mais online e nós paramos de conversar. E como toda noite eu costumo jogar um joguinho online com 2 amigos virtuais, não foi diferente naquela madrugada. Yasmin, Alan e eu sempre jogávamos em chamada de voz por preguiça de escrever em um jogo de RPG sobre o cotidiano de nossos avatares. Mas em um momento, a Yasmin avisou que ia dormir, assim ficando apenas Alan e eu. Papo vai, papo vem, o interesse pelo jogo acabou e resolvemos apenas ficar conversando e zoar um com o outro mesmo. E como todo adolescente gosta de apelidar um ao outro, né? Eu não parava de chamá-lo de demônio. Belo nome, né? Bom, sem saber o que estaria por vir. Eu não achei nada demais chamá-lo assim, até porque, na língua dos jovens, esses apelidos de mau gosto se tornam sempre motivo de piada, né? A conversa durou até às 3 da manhã, que foi o horário em que eu comecei a sentir sono, e aí eu o avisei que eu desligaria em breve. Mas ele me convenceu a dormir na ligação, o famoso dormir em call, que se resume em ficar papeando até a gente cair no sono sem desligar a chamada. Aconteceu que eu capotei, e para minha surpresa, assim que amanheceu, ele havia desligado. Estranhei um pouco, mas no fim me dei por convencida de que o seu celular poderia ter descarregado. Então pensei em mandar mensagem
mas ele não veria naquele momento, por ser 6 horas da manhã. Então, quando fui abrir a conversa para dar-lhe pelo menos um bom dia, quando fui abrir a conversa para dar-lhe pelo menos um bom dia, porque desligou se o combinado era dormir em call, mesmo sabendo que ele só ia ver mais tarde, né? Eu me surpreendi com suas 6 mensagens que diziam o seguinte. A primeira dizia: você não ia dormir? A segunda dizia: por que não responde? E a terceira: ei, para de rosnar na ligação e vai dormir. Não era isso que você ia fazer? Quarta: se não quisesse conversar, era só me dizer. Agora ficar cochichando e do nada ficar rosnando no meu ouvido não é legal. Quinta mensagem: desliga essa porcaria ou eu vou desligar. Até que na sexta mensagem eu gelei. Nossa, como eu gelei. A sexta mensagem dizia o seguinte: que grito foi esse? Já são 4:30 da manhã, sua retardada. 4:30 da manhã, eu tava no meu mais profundo sono. Grito? Que grito, gente? Poderia até ser alguém que entrou no meu quarto, mas era impossível, pois a porta estava trancada. Ana, não passava nem Wi-Fi. Eu tentei ignorar, mas era impossível, então eu levantei e na hora eu senti um clima pesado. Algo estranho estava no ar, era um clima sufocante. Tentei mais uma vez ignorar e fui para o banheiro para finalmente começar o meu dia com um bom banho gelado para despertar. Logo fui tomar café e encontrei minha avó, que assim que me viu, veio correndo me abraçar como se estivesse preocupada com alguma coisa. Eu queria tanto não ter ouvido o seu motivo de preocupação, até que ela me disse: eu sonhei com você essa madrugada. Um bicho feio, vermelho e muito grande te vigiava enquanto você dormia. Foi assustador. Gente, aí eu paralisei. Eu não me movi por alguns segundos até a minha mãe aparecer para cumprimentar minha avó, que seria vista naquele dia de domingo, que seria visita, né? Até cumprimentar a minha avó, que acho que era uma visita naquele dia de domingo. Enfim, quando a noite se iniciou, mais especificamente às 10 horas da noite, então não era tão no início da noite não, já era de noite, às 10 da noite, os meus pais foram deixar a minha avó em sua casa e eu fiquei sozinha em casa porque eu não queria sair. Eu me sentia indisposta, cansada, sem forças para nada. Eu vivia perdida e não me lembrava das coisas que eu havia acabado de fazer. Se fosse para eu comprar alguma coisa, eu voltava para perguntar o que era para comprar porque eu não lembrava. Minha confiança foi para o ralo e a minha insegurança passou a ser maior ainda. Minha autoestima foi para o ralo também e durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira foi tudo desse jeito. Minha mãe ou meu pai falavam comigo e eu me perdia. Eu não me maquiava mais para me sentir bonita. Eu tentava comer e beber água, mas eu forçava demais e acabava até vomitando. Não ia mais para lugar algum e, para piorar, na terça-feira, esses sintomas se agravaram após uma discussão. Para piorar, na terça-feira, esses sintomas se agravaram após uma discussão dos dois, como se o clima pesado entrasse no meu corpo e foi assim até sexta-feira. De dois quem? Discussão dos dois? Dois quem? Pai e a mãe? Bom, nesse dia eu amanheci com febre. Na sexta-feira, é isso? Eu amanheci com febre. Eu estava muito sobrecarregada pelos dias anteriores. Eu não sabia mais o que fazer. Até que minha avó apareceu novamente para outra visita em casa e trouxe a minha tia. Minha mãe, como sempre, foi cumprimentá-las, mas elas passaram direto em direção ao meu quarto, avisando a minha mãe para não atrapalhar, pois teriam uma longa conversa comigo. Lógico que a minha mãe, curiosa e preocupada, tentou participar da conversa, mas minha avó insistiu que seria melhor ficarmos apenas nós três ali. Tia Anastácia é cristã. Ela era nova nesse ramo e assim que entrou no meu quarto já sentiu algo ruim. Ela parou em frente à porta, me olhou e apontou para cima e disse:
Você o invocou, né, fulana? E fez uma cara brava. Eu, sem entender, ia retrucar, quando de repente minha avó caiu de joelhos no chão e começou a dar risada. Só que não era ela, gente, pois a voz dela ficou grossa como a de um homem rouco. E aí minha avó, entre aspas, disse: você me chamou e eu estou aqui. Gente, não era minha avó. Nessa hora, minha tia começou a orar o mais alto que pôde, apontando o seu crucifixo para todos os lados e tudo parecia um filme. O ser que estava no corpo da minha avó ria alto. A tia Anastácia orando mais alto ainda. Os quadros do meu quarto começaram a cair. Minha mãe tentava abrir a porta. Meu quarto ficou quente como num dia de sol. E eu com uma tremenda dor de cabeça. Até que a luz do meu abajur explodiu e tudo então se acalmou e voltou ao normal. Eu já não sentia mais febre, meu quarto voltou com aquela temperatura normal, minha avó se levantou, mas chegou a cuspir sangue, e minha tia também se levantou completamente exausta. Enfim, tudo isso passou. E já na cozinha, minha tia perguntou se uma de nós duas, no caso eu e minha mãe, né? Se nós estávamos... Ela perguntou se nós tínhamos mesmo chamado... Se nós tínhamos chamado, mesmo que sem más intenções, o diabo. Na hora eu fiquei arrepiada. Eu o chamei e ele realmente veio, mesmo que sem intenção alguma, sem querer, eu o chamei. Então eu disse que eu o havia chamado, só que foi sem querer. Nem preciso dizer que eu levei uma baita de uma bronca das 3 mulheres na mesa, né? E a minha mãe me deixou ainda de castigo por semanas. E durante essas semanas, eu ia e vinha da igreja com a minha avó e com a minha tia. Bom, é isso, Ana, não é bem algo assim assombroso de dar arrepios, ou a avó ficar possuída ali, é sim. Mas fica de alerta para quem fica chamando o nome do coisa ruim, mesmo que sem querer. Nunca mais eu falei o nome dele em voz alta e ultimamente me sinto ótima. Espero que você leia o meu relato, vou ficando por aqui e até mais. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Eu também sou dessa opinião de que palavras têm poder. E existem palavras que têm uma vibração boa e outras não. Não só diabo ou demônio e tal, mas várias outras palavras, como a gente já ouviu muito aqui, como desgraça, miséria, sabe? Essas palavras assim, tem gente que repete muito inferno, sabe? Fica repetindo essas palavras. Lógico que não é com intenção de ir para o inferno, não é com intenção de ver a desgraça, ela não tá evocando ali, desgraça, blá, 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 apareça, sabe? Ou diabo, não sei o que lá, apareça. Não tá evocando, mas só de ficar jogando essas palavras no ar, isso acaba atraindo coisas ruins, eu diria. Assim como você fica jogando palavras ruins pra cima de uma pessoa, sabe? Do tipo, você é um inútil, você não presta, você não sabe jogar só coisa ruim. Parece que a pessoa realmente, se não era tanto, ela vai se tornando. Sei lá, não gosto desse tipo de coisa. Deixa um clima realmente pesado, é o que eu sinto. E então acho que não é isoladamente aí a palavra demônio, mas qualquer palavra ruim, eu acho que não é legal ficar sendo dita nem por brincadeira. Minha avó também dizia aí essas coisas, que não podia ficar falando, não sei o que aparecia. Agora, isso aí que ela falou, que ela começou lá a chamar o amigo, e aí primeiro o amigo, e depois ela não conversou mais com o amigo para saber direito a respeito do que ele ouviu aí na chamada dela. Ele ouviu alguém rosnar, ele ouviu gargalhada, e ela tava dormindo já. Então,
E depois a mãe fala que sonhou com um monstro, um bicho vermelho, sei lá, olhando ela enquanto ela dormia. Seria a mesma coisa que o amigo ouviu durante a chamada. E depois a tia chega, a avó vem e tem todo aí praticamente um exorcismo, né? Alguma coisa toma conta da avó falando que ela chamou e ele veio, né? Hein? Bom, fica a dica. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.